Eu confesso que eu tenho tantos pensamentos nessa manhã. E porque... obrigado. Foi aqui onde tudo começou. Foi aqui que eu nasci de novo, conheci a Cristo em 1995. Por isso que a Priscila diz, então é bom voltar para casa, estar com os irmãos. E eu queria começar esse tempo dizendo, aleluia, Cristo vive. Vamos dizer todos juntos? Aleluia, Cristo vive. Então, celebrar a Páscoa é celebrar o sacrifício e especialmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu vou dizer isso de novo, mas eu gosto de dizer que a morte de Cristo, já pensaram nisso? A morte de Jesus é a única morte que nós celebramos. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Ao tomarem a ceia, ao participarem da mesa do Senhor, vocês anunciam a minha morte, o meu sacrifício. Mas, aleluia, Ele ressuscitou. Então, nós vamos celebrar isso essa manhã, e que privilégio. Eu falava agora há pouco no café ministerial que os nossos irmãos lá do Norte Verdadeiro, e vocês vão conhecer um pouquinho deles daqui a pouco, eles já celebraram a ceia do Senhor. Portugal está, se não me falha a memória, 2 horas à frente. E 4 já? Uau! Então já faz tempo. 4 horas à frente, né, no horário. E todo domingo, das 10h30 às 11h30, nós temos nosso culto regular. E primeiro domingo do mês, celebramos a ceia do Senhor. As crianças também já tiveram a oportunidade de celebrar, de ter o seu culto infantil. E é importante dizer desde já que o Norte Verdadeiro, para quem ainda não tem acompanhado de perto, é uma iniciativa de implantação de igreja entre a comunidade universitária da cidade de Braga. Na verdade, era uma iniciativa de implantação, porque hoje já existe uma igreja lá. Então, temos 25 adultos congregando regularmente, já temos um espaço alugado, já temos atividades, é uma igreja funcionando. É um bebezinho que precisa crescer, mas já está lá vivo, muito ativo. Já temos as classes para crianças, 10 crianças todos os domingos celebrando a Cristo. E que privilégio é tudo isso, que privilégio, não é essa igreja poder participar do nosso ministério lá em Portugal. Eu quero nesse momento rodar um clipe que mostre um pouquinho do nosso trabalho lá na terrinha. Estamos aqui em Braga, norte de Portugal. Esse já é o nosso 5º ano de Portugal, 3º ano de Norte Verdadeiro, uma iniciativa de implantação de igreja entre a comunidade universitária dessa cidade. Eu sou Tabita e faço parte de Norte Verdadeiro Kids. E no Norte Verdadeiro Kids queremos proporcionar um tempo para as crianças aprenderem mais de Deus e também aprenderem como relacionar-se com Deus. Tentamos fazer isso de uma maneira criativa, bem planeado e também simples. Porque nós acreditamos que as crianças são o nosso futuro e nós queremos alcançar mais crianças possível que vão no futuro ser seguidoras de Jesus. Olá, meu nome é Ru. Tenho estado envolvida no Norte Verdadeiro há cerca de 1 ano e meio. Deus tem aberto meu coração para Ele, muito mais do que eu estava. Agora estou a organizar a noite de inglês, que é a noite em que nós encorajamos as pessoas a falarem em inglês. Porque muitas delas sabem falar inglês, mas não têm coragem para falar.
É uma noite em que fazemos jogos, convidamos toda a gente a vir livremente. Espero que consigamos atrair mais pessoas a fim que possam conhecer esse espaço, o Norte Verdadeiro. Estou muito contente por poder ajudar. Pensar que tu estás aqui, sempre estiveste ao pé de mim. Em ti encontro a motivação para continuar. Conforto e paz só vem de ti, e a esperança do porvir. Olá, bom dia. O meu nome é Jorge. Eu estou aqui porque felizmente encontrei mais amigos e bons amigos. Eles têm-nos ajudado muito, muito mesmo. Faz-nos sentir melhor, mais perto de Jesus. Eu já me sentia próximo de Jesus, mas agora consigo ver Jesus com mais clareza, com mais transparência, tem-me feito muito mais feliz. Olá, tem sido um privilégio semear aqui em Portugal. Temos feito isso através de relacionamentos pessoais, amizade, mas também temos feito isso através de eventos, chás de mulheres, workshops, palestras. Os chás de mulheres têm sido um sucesso. As mulheres que muitas vezes encontram-se em solidão, encontram nesses chás, nesses convívios, amizade, conforto, mas também encontram Jesus. E muitas dessas mulheres nós temos já acompanhado e discipulado. O sucesso tem sido tão grande desses chás que o próximo semestre nós vamos formar o NV Ladies, que a proposta dele é que mulheres sejam alcançadas, mas também acompanhadas através de uma rede de mulheres. É um privilégio estar aqui e é um privilégio semear, porque Deus tem feito nos colher. Como vocês puderam ver, o Norte Verdadeiro é uma igreja muito empolgante. Nós queremos agradecer a participação de cada um de vocês nesse ministério, nessa iniciativa aqui em Portugal, na cidade de Braga. E ele precisa continuar. Então queremos desafiar você que ainda não participa a juntar-se a nós. E há 3 maneiras de você fazer isso. Orando por nós, orando para que mais pessoas conheçam a Jesus. Contribuindo. Norte Verdadeiro ainda não é um ministério autossuficiente e nós também precisamos levantar mais recursos em relação ao nosso ministério pessoal. Então, se você deseja contribuir conosco, fale conosco, leandroguarnieri@hotmail.com. E também nós temos iniciativas de intercâmbio muito interessantes, projetos de curto prazo, médio prazo, em que jovens podem juntar-se a nós durante 1 ano, 6 meses, a fim de fazerem relacionamentos e trazerem mais pessoas para Cristo e para o Norte Verdadeiro também. Então essas são algumas formas de você participar do nosso ministério, da nossa igreja aqui em Portugal. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Pois é, essa viagem então começou em janeiro de 2012 e completamos agora em dezembro 3 anos de Norte Verdadeiro e 5 anos de Portugal. Estivemos lá entre 2007 e 2009 e eu pastoreei uma igreja em Caldas das Taipas, que é pertinho de Braga, é vizinho. E em 2010 fomos desafiados pelos nossos colegas Steven e Patrícia Mosley para formarmos a equipe do Norte Verdadeiro. Então somos 2 casais, eu, Priscila, Steve e Patrícia, na coordenação, na liderança desse ministério. Em 2012, nós começamos essa iniciativa e fazemos cultos e atividades nas nossas casas, por estratégia e porque também nós não tínhamos o espaço ainda alugado. Aquele 360 graus que vocês viram, aquela tomada é do espaço Norte Verdadeiro, e aquela corridinha ali são os 300 metros
não é, entre a entrada principal da Universidade do Minho, que é o nosso público-alvo, principal público-alvo de ministério, até a entrada do Espaço Norte Verdadeiro. Então, tem esse nome, Espaço Norte Verdadeiro, mas é a Igreja de Jesus sendo plantada lá em Portugal. E eu não sei se vocês sabem por que Norte Verdadeiro. Talvez alguns não saibam por que desse nome. Na verdade, foi uma conversa que nós tivemos, eu e Steve, de como apresentar Jesus de uma maneira criativa. Então, essencialmente, é a questão da revelação geral e a revelação específica. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E Romanos 1 fala dessa revelação geral de Deus por meio das coisas que foram criadas. Mas essa revelação não é suficiente para que o homem tenha a salvação. Ele precisa conhecer a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo ser humano tem uma bússola interior. Então, o nosso coração aponta para várias direções, não é? Mas sem a revelação, que é Jesus Cristo, a gente não vai chegar ao norte verdadeiro, a um lugar seguro, que é Jesus Cristo. Então, esse é o nome, o porquê de norte verdadeiro. E como eu já falei, hoje eles já celebraram a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar, não é, daqui a pouquinho. E eu realmente sou empolgado com aquilo que Deus está fazendo lá em Portugal. Ceia do Senhor. Que privilégio que é para nós celebrarmos esse tempo. E a ceia do Senhor, a meu ver, é muito apropriado em dia de Páscoa. Ceia do Senhor e Páscoa combinam muito bem, porque tanto uma quanto outra representam o Evangelho de Jesus Cristo. Seu corpo moído e seu sangue vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Páscoa é esse passar por cima. Então o sangue de Jesus nos cobre, nos livra da morte e nos garante salvação. Como eu já disse, a morte de Jesus é a única morte que nós celebramos, porque foi Ele mesmo quem disse: celebrem isso, anunciem, façam isso em memória de mim. Como nós já vimos agora há pouco, né, o Renato leu o texto bíblico que fala sobre a Páscoa. Foi exatamente num dia de Páscoa que Jesus, em sua última refeição com os discípulos, ele chama para si o significado dos elementos pão e fruto da videira, como sendo o seu corpo e o seu sangue. Mas eu queria lançar uma pergunta, e podem soltar o texto bíblico, que é a seguinte: de que maneira nós nos apresentamos à mesa do Senhor? Como nós nos achegamos a essa celebração? Qual é o espírito da ceia? Qual é o nosso espírito quando nós nos apresentamos a esta mesa? Eu quero ler o texto clássico a respeito da ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo, então, responde a essas perguntas. Ele nos ensina a respeito da ceia do Senhor. E eu vou ler o texto com você, e eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, nós vamos voltar para esse texto depois. E o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus prometeu: eu jamais beberei de novo do fruto da videira, até que eu encontre vocês no reino de meu Pai. Verso 27. Por isso aquele que comer do pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações e que tenhamos clareza na sua palavra. Pai, muito obrigado por essa celebração. Obrigado por esse culto que temos o privilégio de prestar ao Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos ensina e ensina a respeito dessa celebração tão importante. E eu quero te pedir em nome de Jesus que teu Espírito ilumine os nossos corações, para que nós tenhamos entendimento pleno, saudável a respeito da tua palavra. Faz isso, Deus, em nosso meio. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, então, como eu já anunciei, a respeito de como nós nos já chegamos à mesa do Senhor. O apóstolo Paulo diz, no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que isso significa? O apóstolo Paulo, ele explica, ele diz, para que nós possamos participar da mesa do Senhor de maneira digna e com discernimento. De maneira inversa, eu poderia dizer, aquele que não se autoexamina, corre o risco de participar da mesa do Senhor de maneira indigna e sem discernir o corpo do Senhor. Todas as vezes que nós celebramos essa mesa, é um momento, uma oportunidade, um privilégio para nós apresentarmos de novo e de novo a nossa vida perante o altar de Deus. A palavra de Deus diz que nós fazemos isso todos os dias, mas essa lembrança é fundamental para nós nos achegarmos a esses elementos, pão e fruto da videira, de maneira digna e com discernimento. O que isso significa? O apóstolo Paulo, ele quer dizer, amados, que sem autoexame, eu corro o risco de achar que sou digno desta mesa. Ou seja, participar dignamente, amados, é justamente o reconhecimento da nossa indignidade, se não fora Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz de mim e de você pessoas dignas, aptas, capacitadas a celebrar esses elementos, o pão e o sumo da videira. É importante porque às vezes a gente passa por esse texto e não tem o privilégio de pensar que este é o momento para nós colocarmos a nossa vida em dia. É aquele momento para você orar a Deus e dizer, Deus, há algo na minha vida que eu preciso consertar, acertar com o Senhor? Há algum relacionamento que precisa ser restaurado, perto ou longe de você? Há verdadeira humildade, quebrantamento diante dessa celebração? Esse é o espírito da mesa do Senhor. E é importante dizer que se você já tem a Jesus Cristo, você não deve ficar de fora. Se você já confessou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, o apóstolo Paulo diz, examine-se e coma e beba. Às vezes é a oportunidade para você se lembrar de alguém, dar um telefonema, pedir perdão, não é? Conversar com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Sem autoexame, amados, nós corremos o risco de chegar aqui de qualquer jeito. E que oportunidade, novamente, que privilégio, eu olhar para a minha vida e dizer, Senhor, eu sou digno dessa mesa, porque o Senhor morreu por mim. Dignamente, amados, é, portanto, participar com confissão.
com quebrantamento. Aí sim, isso faz com que eu discirna a comunhão do corpo de Cristo. O que isso significa? O apóstolo Paulo diz, verso 27, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, sem autoexame, eu diria, sem quebrantamento, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas se eu me examino, eu tenho a possibilidade de discernir que a minha vida afeta o outro. De que eu não sou uma ilha, de que eu não estou isolado no meio do corpo de Jesus. Mas que o corpo de Cristo, que representa a comunhão dos remidos, precisa desse discernimento. Dignamente é participar com confissão. É orar a Cristo, quebrantar-se. E aí entender que a minha vida tem relevância, tem implicações na vida do outro. É isso que significa discernir a comunhão do corpo de Cristo. E o que é este corpo? Na verdade, é o corpo de Jesus, que foi moído na cruz por nós, que permite que eu seja um com você. Não é à toa que logo em seguida, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala a respeito da unidade orgânica no corpo de Jesus. Se a minha vida está em plena comunhão com o Senhor, as pessoas que estão à minha volta são abençoadas. Então há esse discernimento. Se eu participo da ceia do Senhor sem quebrantamento, sem reconhecer que o único digno é Jesus Cristo, e por causa dele eu tenho esta dignidade, essa possibilidade de participar dessa ceia, dessa celebração, então, se eu não faço isso, eu corro o risco de não discernir esta plena comunhão. Cristo deu o seu corpo na cruz, por mim e por você. É isso que é discernir o corpo dele lá na cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com ele, a salvação, o perdão de pecados, e fazer parte de seu corpo na terra, que é a igreja, tendo comunhão e sendo uns com os outros. De que maneira como você está hoje? O que você precisa colocar na presença de Deus? O que Deus precisa transformar na sua vida e no seu coração? Esse reconhecimento, amados, é essencial quando nós nos achegamos a esta mesa, quando nós participamos dessa celebração. Precisamos de autoexame para podermos reconhecer a nossa dependência do perdão de Cristo, o seu corpo dado por nós na cruz, e assim podemos discernir a comunhão por meio do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Eu sou um com você. Nós cantamos no amor do nosso Pai. Dignamente é participar da mesa do Senhor com autoexame, com confissão. Essa oportunidade de rotineiramente, regularmente, apresentar a minha vida de novo e de novo na presença do Senhor, com discernimento, levando em conta, tendo essa consciência de que o meu pecado, de que a minha vida afeta a comunhão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, discernindo o corpo de Jesus. Eu queria deixar uma pergunta com você, que é a seguinte: nesse ambiente de comunhão em que nós vivemos, que é a igreja do Senhor, com quem você tem discernido o corpo? Com quem você tem andado? Quem está mais próximo de você? Com quem você tem orado? Quem tem sido um com você na sua alegria, mas também na sua tristeza? O apóstolo Paulo diz aqui nessa carta, ou melhor, em Romanos, alegrar-se com os que se alegram, chorai com os que choram. Partilhar dos dons do Senhor, dos dons do Espírito. É isso que é discernir o corpo. É entender que a minha vida tem implicações no todo. E assim nós vamos caminhar
com saúde, crescendo rumo a Jesus, não é? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu queria falar um pouquinho, irmãos, com quem nós, eu e Priscila, temos discernido o corpo lá em Portugal. Este é o Ian. O Ian é holandês, e eu separei algumas fotos, e no caso o Ian, pelo seguinte: o Ian, ele é um seguidor de Jesus, e ele tem um coração enorme. O ano passado ele fez aniversário, ele é empresário, ele convidou várias pessoas da sua empresa a almoçar com ele, e nós fomos também. Foi uma grande celebração. Mas ele disse assim: olha, tem uma condição, vocês têm que antes participar de um convívio mais Deus comigo lá no Norte Verdadeiro. Eu quero que vocês conheçam as outras pessoas com quem eu tenho discernido o corpo, com quem eu tenho andado junto. E hoje você tem a oportunidade de olhar para esse rosto e orar por ele, não é? Para que Deus continue abençoando a sua vida. Ele é uma das pessoas que está nos ajudando, está, não é, nesse processo de construção de liderança dessa futura igreja, dessa igreja, melhor dizendo, lá em Portugal. Uma outra pessoa com quem eu tenho discernido o corpo, não é a Dini. A Dini é a esposa do Ian. Vocês viram no clipe o Ru falar a respeito da noite de inglês. A noite de inglês acontece toda quinta-feira, e a oportunidade de nós praticarmos o inglês, não é, nos nossos serões de conversação, gratuitamente, num ambiente muito descontraído. Então, o Ru é filho desse casal, Ian e Dini, e o Ru é quem coordena, é quem lidera essa noite de inglês. Mas eu separei essa foto porque a Dini tem participado também. E de que maneira? Ela já é uma senhora, vocês podem ver. Mas ela é aquela senhora que todos os jovens gostam de estar. Então, ela recepciona os rapazes, as moças, serve o lanchinho, fica lá servindo, ajudando. Ela tem um inglês muito bom também. Como vocês viram, o Ru, ele fala português também, mas ele sente-se mais à vontade com o inglês. Então, a Dini é uma joia lá no Norte Verdadeiro. Coração tão alegre. E a gente tem discernido o corpo juntos. Nós temos reconhecido o que Cristo fez por nós, não é? E temos caminhado nessa direção, não é? Rumo ao alvo, que é Cristo, a sua glória, anunciar a sua morte até que Ele venha. Eles já fizeram isso hoje de manhã. Esse casal bonito é Ru e Tabita, então esse é o Ru de novo. Tabita é belga, então o Ru é holandês. E o Ru é quem está à frente do norte do English Night, da noite de inglês. E o Ru, ele é piloto de avião, ele é piloto privado, então ele voa porque ele gosta de voar. E um dia ele chegou para mim e falou assim: Leandro, eu convidei o Jorge, que apareceu no clipe, para voar comigo. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque hoje a gente vai conversar o dia inteiro a respeito de Jesus. A gente vai lá para Espinho, no litoral ali perto do porto, nós vamos voar e nós vamos conversar a respeito de Jesus. Então é isso que Deus tem feito lá. As pessoas têm se achegado, têm sido amigas e têm ouvido do Evangelho. É o que nós chamamos e falamos de manhã a respeito do paradigma relacional, que é o que nós vivenciamos aqui. Não é? Nós queremos que as pessoas pertençam a este grupo, para que ouçam da palavra. E aí o Espírito Santo opere essas transformações que Ele quer operar na minha vida e na sua. Tabita, finalmente, é a coordenadora do NV Kids, do Norte Verdadeiro Kids. Priscila treinou Tabita e hoje ela já está caminhando, né, com as próprias pernas, já está à frente desse ministério. Então, todo domingo, enquanto nós adultos estamos lá celebrando a comunhão do corpo de Cristo, as crianças estão aprendendo da palavra de maneira muito séria e comprometida por intermédio da Tabita. Ela é a coordenadora, isso significa que nós já temos vários voluntários. Então, nós temos discernido o corpo. Esse é o senhor Alfredo, não é? Já uma pessoa bastante madura, também segue a Jesus. Os filhos são adultos, já são emancipados. Ele enfrenta um divórcio agora, não é? Depois já da sua maturidade. E teria talvez alguma solidão, não fosse a comunhão que há no corpo.
Esse privilégio de sempre, não é, caminharmos juntos celebrando a vitória de Jesus na cruz do Calvário. É uma joia lá no norte verdadeiro. Eu tenho discernido o corpo também com Daniel. Esse rapaz bonito e comprometido, não é? Então as moças, não é, não fiquem empolgadas demais, ele já tem namorada. O Daniel, ele é estudante de medicina. O pai dele é brasileiro, é pastor, a mãe é inglesa, e ele nasceu lá em Portugal. O Daniel, enquanto nós estamos aqui no Brasil, ele está responsável pelo Espaço Norte Verdadeiro. Então ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele é quem arruma as cadeiras, o projetor. E eu tenho discipulado o Daniel, a gente tem andado junto. E que privilégio é eu ter comunhão com este irmão tão amado. Eu tenho discernido o corpo também com Rita. Rita será batizada agora no meio do ano. Amados, glória a Deus, nós teremos o primeiro batismo agora no meio do ano. E Rita tem uma história linda que para nós podemos contar, ela junto conosco, porque Rita veio para o Brasil. Olha só a história. Ela veio para um projeto com Asas de Socorro. Vocês conhecem a missão, o Milton e Hyde, né? São missionários apoiados por essa igreja. E ela é médica, ela já está na especialização, ela é gastro, né? E ela veio para o Brasil, então, participar de um projeto lá no meio do nada, lá na floresta amazônica, numa comunidade chamada Parintins. E lá nessa comunidade, ela recebeu a Jesus Cristo. Ela entendeu o sacrifício redentor, não é, que Jesus proporcionou por ela. Ela voltou para o Brasil, para Portugal. Priscila discipulou Rita, e ela então está lá conosco, é membro do Norte Verdadeiro, e vai ser a primeira pessoa que nós teremos o privilégio de batizar. Com quem você tem discernido o corpo? Quem tem sido Jesus na sua vida? Com você. E eu queria agora convidar você a fazer uma santa movimentação. E as pessoas com quem você tem andado, seja na koinonia, enfim, que vocês se juntassem agora. Então nós teremos essa movimentação. E vocês, eu não sei se o grupo de louvor vai cantar antes? Ok. Então, enquanto o grupo de louvor vem aqui à frente, vocês vão pegar os elementos, vão voltar para os seus lugares, e eu quero que vocês orem juntos. E depois nós vamos todos celebrar a comunhão do Senhor. Então, que alegria nós podemos reconhecer a dignidade de Jesus. O único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Sim, eu vou dar algum tempo para vocês poderem orar. Depois nós vamos tomar juntos do cálice e comer o pão.
Quero dar oportunidade nesse momento. Se você quer erguer a sua voz, erga agora, celebrando a vitória de Jesus na cruz, a comunhão que temos no seu corpo, que é a igreja. Com liberdade agora, se você tem o desejo, erga a sua voz e ore a Deus conosco, e nós vamos acompanhar a sua oração. Outro irmão ou irmã gostaria de orar? Você quer orar? Tem um microfone? Sim, você quer orar? Pode orar. Papai do céu, muito obrigada. Obrigada por tudo que você fez pra gente. Obrigada por cuidar, por dar comida e tudo. Agradecemos muito. Em nome de Jesus, amém. 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 Isto é a mesa do Senhor. O que nós temos aqui nas nossas mãos são suco de uva e pão. Não há nada de mágico nesses elementos. Mas quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, eles são vida para nós. Então eu convido a igreja a se colocar de pé. E em memória de Jesus, anunciando a sua morte até que ele venha, comamos todos do pão. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por mim. Obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou para me resgatar da morte, do inferno, da separação eterna do Senhor. Obrigado porque o Senhor transportou a mim e aos meus irmãos para o reino do teu amor, para o reino da luz. E hoje nós podemos dizer, aleluia, o Senhor vive e nós vivemos com o Senhor. E em breve estaremos na tua presença. Mas já estamos assentados nas regiões celestiais com o Senhor. Não estamos ainda aí, mas já participamos da tua glória, da tua ressurreição. Obrigado por isso, Senhor. Vamos, em memória de Jesus, tomar o cálice também.
Eu queria dar oportunidade, o Sérgio pode orar pelo cálice. Precioso sangue do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque foi através do sangue que temos acesso à Tua presença maravilhosa. Te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo, pela Sua morte. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos trouxe mais perto de Ti. Sim. Por esse sacrifício. Rendemos glórias. Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Estamos contigo, ó Pai. Te damos graças porque é um pacto, e um pacto de sangue. Ó Pai. E te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Faz-nos dignos, Senhor, disso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Cristo vive. Amém.